Olá pessoal, bom dia, boa tarde, uma boa madrugada, tranquilo? Eu sou Cassiel Leite e seja muito bem-vindo a este canal. Antes de continuar com o vídeo, um recado rápido. Lembrando que a declaração de imposto de renda ela termina no final deste mês, então se você for essa pessoa, tem que declarar, tem que acertar suas contas com o Leão. Deixa para depois, a gente vai deixar aqui nosso contato profissional, nosso e-mail, né, que também é o mesmo e-mail de Pix, caso você queira ajudar esse canal com algum valor. Você pode ir lá mandar suas dúvidas que a gente faz o orçamento ou te responde sem nenhum compromisso. Oi, pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma notícia que saiu, né, recentemente sobre o novo plano fiscal do Haddad, que a gente chama de arcabouço fiscal. Anteriormente, né, o que é que a gente tinha? A gente tinha um teto de gastos. O governo ele tinha até um limite para ser gasto, né, independente que ele arrecadasse mais. E qual é a ideia do Haddad e do nosso querido sapo cachaceiro? Ele quer gastar mais se arrecadar mais. Mas o que é que houve? O plano do Haddad, ele é tão ruim, ele é tão ruim que por mais que a nossa querida Mira Leitão queira passar pano, chega um ponto que ela não consegue, ela mesmo se contradiz. Isso aqui é a parada da G1, né? Eu ia até colocar o vídeo aqui para comentar, mas parece que os vídeos da Globo, da Record, como você coloca, eles derrubam teu vídeo no YouTube. Então, acaba que não sendo mais interessante. Aqui nisso dessa reportagem, né? A Mira Leitão começa a falar que ele tem que tributar o camarote VIP. O que é o camarote VIP que ela se refere? Aquelas situações, aquelas pessoas, segundo ela, né, que não são tributadas. Entraria aqui casa de apostas, comércio de sites chineses, né? Por aí vai. Mas depois, o que é que ela mesma comenta? Emeril, então, comentou as propostas do ministro da Fazenda sobre os níveis de certeza sobre as fontes de arrecadação. Há um grau muito grande de certeza desses números do ministro Fernando Haddad. O ministro pretende arrecadar com e-commerce chinês e chamou de contrabando. O jornalista disse que se ele taxar, pode ser que esse comércio diminua, portanto, a arrecadação diminua também. Quer dizer isso, pessoal, aqui em duas coisas que ela falou que é muito importante. Que é a questão da incerteza do mercado. Quando o próprio mercado começa a ficar pessimista, ele entra em crise, mesmo não havendo crise. O pessimismo ele gera uma crise. Que sentido? Se você é um lojista, você pretende abrir um comércio, abrir uma coisa, você se freia porque o governo está te tributando, as coisas estão mais caras, os insumos estão mais caros. E a questão, gente, você aumentar taxa de imposto não significa que você vai arrecadar mais, às vezes ao contrário. Tem uma coisa que a gente utiliza muito em economia, que é a curva de Laffer. O que é a curva de Laffer? Você tem a curva, ela tem até um limite de arrecadação. Se você aumenta mais o imposto, acaba que não compensa mais para a pessoa vender. O que ela faz? Ela deixa de vender. Deixa de vender, você deixa de arrecadar. É a nossa famosa curva de Laffer, que eu acho que o Haddad, como ele falou, só fez 6 meses de economia, acho que não deva ter faltado essa disciplina, né? E qual a outra questão? Aqui, se a gente pesquisar aqui, já tem várias notícias, né? Acho que a mais recente da AliExpress, aí tem a AliExpress, tem a Shopee, elas já estão começando, algumas sites chineses já estão começando a suspender a venda de produtos para o Brasil. Por quê? A fiscalização chega tanto, que acaba que não compensa mais vender para o Brasil. Vocês não estão mais vendendo, o governo está mais tributando, acaba que não arrecada mais impostos desse pessoal. Aí um outro ponto, que eu acho assim muito interessante, que são as casas de apostas. A Haddad prevê arrecadar até 15 bilhões de tributações de sites de apostas. Tem vários aqui, acho que não vou me lembrar de todos, tem, por exemplo, o site Cassinos Online, né? Aí tem o site de apostas, até porque são estes sites de apostas e esses lotes de cassinos online que basicamente hoje é o que sustenta os clubes, né? Antigamente, a base do sustento dos clubes é o que? São as propagandas e os próprios associados, mas ninguém mais se associa a clube, ficar pagando naquela missão, ninguém mais se associa. Então, se o governo começa a arrecadar, tributar excessivamente esses sites,
logicamente, eles vão ter menos dinheiro em caixa para também sustentar os clubes. Aí eles vão começar a cortar o patrocínio dos clubes. Consequentemente, os clubes vão ter menos dinheiro em caixa. Está vendo como uma coisa vocês já encadeia várias outras? Eles prevêem 15 bilhões de multiplicação de sites de aposta. Eu acho muito improvável. Eu acho muito provável. Tem um vídeo aqui que a Miriam Leitão fez, foi em fevereiro, né? Onde ela estava falando só sobre as maravilhas do governo Lula, em 2 meses do governo Lula. Seria interessante vocês assistirem depois, porque se eu colocar aqui, eles vão cortar o alcance do vídeo e comparar com agora. Aí, um outro ponto, junto com essa reforma tributária, que assim, para a gente que trabalha com contabilidade como nós, a gente sabe que o governo não facilita em nada. Se ele fala que vai ter um imposto único, atualmente já tem um simples, né? E algumas prefeituras reclamam muito. Esse imposto único dele, ele não declara em que circunstância será, mas você já vê que já tem algumas controvérsias. Aqui em outra notícia, também da G1, forma tributária, Haddad disse que a mudança no ISS não diminuirá a receita municipal. O prefeito teme de perda de autonomia. Mas, na verdade, diminui. O que ocorre? Você vai tributar aqui, vamos aqui para o estado do Ceará. O estado ali a região de Maracanaú, tem um distrito industrial, produz muito, é uma economia muito alta. Se você coloca um imposto único para ele, com um município que produz muito, ele vai perder a tributação. É lógico que ele vai ficar insatisfeito. Mas para um governo que não produz muito e com imposto único para ele arrecadar mais, ele vai ficar quieto, não vai reclamar. Então você vê que aqui eu acho muito difícil passar, eu acho muito, muito improvável ainda que ele atinja essas metas de arrecadação, até porque não adianta o governo querer aumentar o faturamento mensal só com tributação de imposto se a economia não está produzindo. Aí entra o fantasma da inflação, pessimismo. Agora, aqui, nessa questão aqui, eu já acho interessante. Nessa questão aqui, eu já acho que pelo menos aquele ele merece elogio. Essa notícia aqui também foi notícia de 5 dias atrás, né? Um pouquinho antes dos feriados de Páscoa, né? Onde o Haddad disse que se não houver correção de distorções tributárias, a alternativa é corte em programas. Claro, se você não está arrecadando o que você prevê, o governo tem que fazer o quê? Ele tem que cortar custo. Cortar custo, o governo, o político nenhum, ele vai diminuir o salário dele. O deputado, ele não vai votar a favor de cortar os benefícios dele, não vai. Então, a outra alternativa é cortar programas sociais, programas do governo. Nesse ponto, pode estar aí aqueles financiamentos estudantis, Lei Rouanet, e por aí vai, né? Agora, claro, ele fazendo isso aí, ele vai desagradar aquela pacote, né? Aquela turminha do Paz e Amor, né? Agora, se a sociedade não entender que é preciso corrigir essas distorções, a alternativa vai ser cortar programas caros e essa mesma caros a essa mesma sociedade. Foi o ministro durante o evento do Rumbão. Ele disse que vai defender junto ao Congresso e à sociedade a manutenção dos programas sociais e o corte da distorção do sistema tributário. Eu vou defender sim que mantenha os programas sociais, mas manter programa social você tem que ter dinheiro. Gente, detalhezinho assim, a gente fala assim, você é contra programa social? Não, pelo contrário. Eu acho que a Lei Rouanet é interessante, desde que seja utilizado para você ajudar um artista, uma peça de teatro, começando não para você dar dinheiro para artista consagrado à Globo. Eu acho interessante, sim, programa de incentivo à cultura, boi bumbá, leitura, não para você fazer show de artista. Eu acho sim, interessante o programa de financiamento estudantil, mas não desta forma, porque a pessoa se forma e quando se forma está devendo um apartamento para o governo pagar a vida toda. Você botar que para você poder financiar programa social, o governo tem que ter dinheiro numa economia que está indo bem, e não só aumentando a alíquota de imposto, esperando que a classe média, o pequeno empresário, faça um milagre de Jesus para poder pagar aqueles impostos, sendo que a gente vê na curva de Kaffer que aumentar a alíquota muitas vezes tem um efeito contrário. Acaba diminuindo a arrecadação e ficando mais sem dinheiro num estado como esse que é altamente inchado. Oi, pessoal,
Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Essa semana a gente vai lançar o primeiro vídeo da nossa série Descomplicando Departamento Pessoal, episódio 1, acúmulo de função e desvio de função, que provavelmente a gente vai colocar na quarta-feira. Então, segue lá. Se você não é inscrito, se assistiu até aqui, muito obrigado. Se inscreva, caso não seja inscrito, e compartilhe com mais alguém, para ver se a gente consegue mais algum inscrito para esse canal. Oi, pessoal. Por hoje é só. E até mais. Vamos desligar. Tem que cortar isso aqui.